Olá, boa noite a todos. Estamos então na semana do Doppler vascular. E o tema que a gente vai discutir hoje é sobre perfurantes. Um tema complexo que no início do Doppler vascular parecia até simples, mapeamento de varizes, identificação de perfurantes. Hoje, este vaso, né, este sistema se tornou mais complexo do que a gente imaginava. E quem eu trago aqui para discutir, para nos dar essa noção da fisiologia, da importância e da classificação e de como tratar até mesmo essas perfurantes, é Dr. Felipe Facchini. Felipe Facchini é cirurgião vascular, é titular da Sociedade Brasileira, ele é membro da Sociedade Europeia de Hemodinâmica Venosa e tem assim, um grande interesse nessa hemodinâmica, é autor de vários livros que envolve toda essa hemodinâmica venosa e vai nos mostrar, então, né, Felipe, como que a gente pode trabalhar melhor e entender melhor esses sistemas. Eu convido, então, Felipe para entrar e estar junto com a gente aqui. Bom, Fanilda, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Tu sabes que eu admiro muito o teu trabalho e o teu conhecimento em ecografia e eu espero poder ajudar um pouquinho nessa questão de hemodinâmica, tá? Eu vou, Isso. eu vou passar meus slides agora, certo? Certo? E isso, né, Felipe? A gente é de uma época em que a perfurante era o vilão da história, né? E hoje a gente vê que não. Você que é um defensor da safena, um defensor desses vasos, vai mostrar para a gente aí como que a gente deve entender melhor as perfurantes. Agradeço muito sua Eu vou presença até aqui. mostrar, Fanilda, vou mostrar uma coisa interessante. Eu fui atrás da primeira publicação sobre perfurante, que foi o que meio que definiu o tratamento de todas, até para ver por que nós fazemos. Acho que vai ser bem interessante assim a aula, tá? Eu vou passar os Obrigada. slides, então qualquer coisa me interrompa que a gente pode parar e começar de novo com tranquilidade, ok? Tranquilo. Bom, então faz parte, essa aula é uma das aulas da mentoria ProSafena, onde a gente ensina procedimentos preservando o capital venoso da perna, tá? E a ideia nesse momento seria o seguinte: ó, eu quero que as pessoas entendam que existe uma coisa que se chama reentrada e uma palavrinha que ficou perdida nos, digamos assim, nos guidelines, em que as pessoas leem aquilo, não entendem o que é e acabam tratando tudo errado, tá? Que seria outward flow ou então outflow, que seria o fluxo para fora. Então, a minha mensagem aqui, eu gostaria que as pessoas entenderem que existem perfurantes que elas têm o sangue entrando durante a diástole e que isso é perfeitamente normal, faz parte do fluxo do nosso corpo, tá? E também que a normalidade da perfurante ou a normalidade depende do fluxo sair do compartimento profundo, muito mais do que da entrada. Tem muito caso de refluxo entrando no compartimento profundo, sendo julgado como refluxo. E isso, tanto pelos guidelines quanto por qualquer conhecimento básico de hemodinâmica venosa, é uma coisa que não bate muito, certo? Temos que entrar em alguma coisinha rápida sobre hemodinâmica aqui. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você soubesse é o seguinte: o que é o potencial gravitacional? É a pressão que a gravidade faz que empurra a água, o sangue ou qualquer coisa em direção ao chão. Digamos que é o magnetismo que a Terra tem para outros corpos. Tá? E a pressão lateral do cilindro é a pressão que ocorre para os lados da parede, dependendo desse fluxo. Então, o que eu gostaria que vocês entendessem? Que no momento em que eu tenho uma pressão alta num local e baixa em outro local, se eu conectar esses dois locais, e o que seria conectar? É a ausência de válvula, tá? O que vai acontecer? Acontecer a segunda parte desse slide, que seria aqui. O que acontece é que a parte mais alta, onde tem mais energia gravitacional empurrando aquele líquido para baixo, vai juntar com a parte mais baixa. Isso é o refluxo. Tá?
Gradiente é a medida do tamanho da diferença entre os dois, que quando conectar vai igualar. Então, aquela diferença de tamanho é a diferença que é importante para a gente definir o refluxo. Tá? Não se preocupe que eu vou entrar na parte prática depois e podemos discutir isso, mas isso é bem importante entender o que estamos falando aqui. Complacência. Complacência a gente tem que entender que a veia ela aguenta um grande volume antes de aumentar muito a pressão. É por isso que tem veias diferentes que têm complacências diferentes. Quanto mais superficial a veia, menos músculo ela tem e mais complacente ela tem. É por isso que a gente vê aquelas varizes gigantes que vê numa coxa, numa perna, quase nunca é a safena. Porque a safena ela tem muito mais músculo e ela tem uma fáscia. Então aquelas varizes gigantes, quando vê aquela uma bola de ping-pong a variz, tu pode apostar que não é a safena. Ela é uma colateral que praticamente não tem músculo e cresceu. Então isso é a complacência da veia. Tá? Uma outra coisa que eu gostaria de falar para a gente entender por que o sangue entra e sai de uma perfurante. Isso foi Benedetto Castelli, isso é coisa antiga, tem 500 anos isso aqui, tá? Eles fizeram um estudo, isso se usa em aviões, em hemodinâmica venosa, em várias coisas. A velocidade do fluxo é inversamente proporcional à área. Então, o que acontece? Se eu tenho em resumo, se eu tenho uma área maior, o sangue passa devagar, e se eu tenho uma área menorzinha, ele passa rápido. É o mesmo motivo que na estenose da carótida, tu vê uma aceleração do fluxo. É esse princípio de Castelli aqui. Tá? Agora, uma coisa importante que Bernoulli acrescentou uns 200 anos depois sobre essa parte da física, que é o seguinte, ele fez um teste dessa questão do Castelli, onde acelera o sangue onde é mais fino. O que seria isso? Por exemplo, se tu tem uma safena de 3, o sangue vai passar mais rápido do que numa safena de 6, caso seja o mesmo fluxo. Tá? E esse estudo do Bernoulli, ele nos provou que a pressão, seria o diferencial de pressão, ela é maior aonde a veia principal é maior. O que eu quero dizer com isso? A safena de 8 milímetros, digamos que é o mesmo fluxo, ela faz muito mais pressão nas colaterais, mandando sangue para elas, do que a safena de 3. Tá? Isso é muito importante e isso é uma coisa que baseia todo conhecimento assim, de hemodinâmica venosa e de procedimentos preservando a safena. Porque às vezes tu vê uma veia fina e uma veia grossa. Na grossa, tu tem muito mais pressão nas colaterais e é isso que acaba estragando as outras ao redor. Tá? O fenômeno de Venturi na perfurante ele é menos importante, mas só uma coisa para a gente falar, que existe uma aspiração do sistema profundo, e a perfurante usa isso. O que eu quero dizer? Então, digamos que eu tenha um fluxo profundo muito veloz e um fluxo fora pouco veloz. Se eu tiver as perfurantes, elas vão tender a mandar o fluxo para dentro e elas vão aspirar esse sangue. Essa é a maior utilidade das perfurantes, inclusive hemodinamicamente. Por quê? Porque nós temos uma diferença muito grande de fluxo do pé e da perna. A perna ela tem compartimento superficial e profundo perfeitamente invisíveis e um é longe do outro. No pé, o que acontece é diferente da perna. No pé, o fluxo ele acelera e ele não tem muita facilidade para ir para o sistema profundo, porque as veias mais profundas da perna distal são pequenas. Então, acaba que esse fluxo ele usa a safena para se juntar com o sistema profundo acima. E muitas vezes a safena acaba, se ela tem uma perfurante perto dela, usando essa perfurante para enviar o fluxo para o sistema profundo. Certo? Estou bem claro, Fanilda? Está tudo... Sim, perfeito. Tá. E é necessário esse entendimento, né? Porque a gente vai chegar na classificação. É necessário, porque quando a gente vê a parte de... Quando eu explicar por que o fluxo que vai para dentro e o que vai para fora são diferentes, nós vamos ter que ter essa coisa na cabeça, assim, tá? Mais uma coisa que a gente tem que saber, assim, ó, que olha a diferença de fluxo turbulento e laminar.
Turbulento é a mesma coisa do aneurisma de aorta, que cresce e ele fica turbulento, acaba fazendo mais força na parede. Tá? O fluxo turbulento, ele aumenta a pressão, certo? E acaba criando dilatação. Eu vou dar um exemplo bem prático para ti. Por exemplo, a gente pega uma safena de um paciente com varizes, tá? Todo mundo aqui já viu safena de 14, 15 milímetros, certo? E vamos pegar um bypass que foi pega a safena, tirada e colocada para uma ponte de safena, tá? A pressão arterial de uma pessoa, ela é, digamos assim, o dobro, o triplo da sistólica, da venosa, desculpa, tá? Então a gente tem uma pressão arterial muito maior que a venosa, isso é uma coisa clara. Por que a veia no bypass ela não cresce tanto quanto nas varizes? É porque o fluxo turbulento, ele força as paredes e acaba criando uma dilatação. Tem toda uma explicação de metaloprotease biológica para isso, mas acho que não vale a pena a gente entrar nisso aqui. Agora vamos entrar na drenagem do membro inferior, tá? Isso é bem importante, isso é o calcanhar de Aquiles da cirurgia venosa, tá? E da escleroterapia também, certo? Então, assim, ó, o pé, ele vai do profundo para o superficial em uma boa parte do sangue. O que acontece? O pé usa a safena para aprofundar o sangue. Só que o pé, ele tem veias profundas que se conectam com as superficiais. Então, no pé, nós temos uma inversão em alguns locais do fluxo. Ele sai do profundo e ele usa alguns centímetros de superficial para voltar para o profundo de novo. Certo? E, então, nesse caso, nós temos uma inversão de profundo para o superficial, que não é o que acontece em lugar nenhum do corpo, em poucos lugares. Tá? Já o outro problema, não vem muito ao caso perfurante, mas é uma coisa que vale a pena a gente conversar, é que a coxa e o abdômen também nos criam um problema. Porque o fluxo normal, ele é proximal, é distal para proximal, ele vem do dedão para o coração. Tá? Já o fluxo nessas veias de coxa lateral e inguinal e abdômen, quando usam a perna para drenar, ele vai do proximal para o distal. E isso também cria um desbalanço que é responsável por muita doença venosa que a gente trata hoje em dia. Tá? Gradientes de pressão, então, acho que o pessoal, todo mundo está fazendo o teu curso de eco, então o pessoal tem um conhecimento bom, mas basicamente assim, a gente tem que saber que existe a valsalva e a contração dos músculos, tá? Quando eu falo contração dos músculos, na hemodinâmica a gente está falando de contração dos músculos mesmo, não dos músculos do ecografista dando uma apertadinha na perna. A gente usa manobras para o músculo da pessoa se contrair. Depois vamos entrar nisso, tá? E valsalva tu assopra. Então, a contração dos músculos manda o sangue de baixo para cima e quando relaxa, ele pode cair de cima para baixo, tá? E já a valsalva, ela manda o fluxo de cima para baixo e quando relaxa, ele pode ir para cima. Certo? E o aspirativo seria quando ele está indo para o lado errado. Acaba o gradiente da diástole do músculo, tu contrai o músculo, ele empurra o sangue. Aí quando tu solta, ele pode descer. Se tiver alguma questão valvular, ele descerá. Tá? Então, esse seria o fluxo, o gradiente aspirativo. Então, tem muitas coisas que o pessoal, todo mundo considera as pessoas como vilãs, mas às vezes a gente tem que ver também que muitas delas, eu te digo quase todas, elas são mais a mocinha da história do que a vilã. Tá? Vamos então, Cockett. Tá? Todo mundo sabe, síndrome de Cockett, perfurante, cirurgia, todas as cirurgias de perfurante foram baseadas nos estudos do Cockett. Tá? Eu peguei essa primeira publicação que eu encontrei, que eu inclusive consegui o artigo original inteiro, tá? 1953. Bom, quem é que sabia ecodoppler em 53? Não existia o ecodoppler em 53, tá? A flebografia, ela era um exame meio problemático porque todas as questões de compartimento superficial, venoso e válvula, a flebografia ela não ajudava numa visão global disso. Foi um exame muito bom que se fez por muito tempo, mas era um exame que nunca nos fez entender a perna. Tá?
E uma coisa interessante, que foi esse estudo do Cockett, que começaram a ligar perfurante por causa do estudo dele. Tá? Ele examinou e não fizeram nem teste de perto para saber se tinha sistema profundo junto ou não. Tá? E ele examinou as perfurantes pós-mortem de alguns casos de ruins de perna ou pós-amputação ali, e mostrou que esses casos de úlcera crônica, explosão, que ele chamou de blowout, porque a pressão era tão grande que explodia a úlcera e etc., esses 2 casos que ele examinou, tá, ele viu que os 2 casos tinham um refluxo de perfurante envolvido. Certo? E foi isso que baseou o tratamento de perfurante por muitos anos. Tá? Tiveram alguns estudos depois que nós vamos entrar. Isso foi na América, tá? Na mesma época, na Europa, tá? Depois a gente entra nesse assunto da Europa, mas, por exemplo, uns 5 anos antes, o Pertz estava publicando os estudos dele, fechando o refluxo com a borracha na coxa e estudando o sistema para ver o que diminuía, o que não diminuía. Então, na verdade, naquele momento, na minha visão, acho que houve talvez um pouco de desconexão entre o conhecimento Europa e Estados Unidos. A parte ficou um pouco mal avaliado isso. Tá? Eu peguei aqui os guidelines do Journal of Vascular Surgery, da SVS. Esse é o de 2011, mas tem um mais novo, mas se tu for olhar o novo, é bem parecido, não mudou nada, basicamente. Tá? Então, olha aqui que eles recomendam, eles são contra o tratamento seletivo de perfurantes incompetentes em CEAP2, tá? Até porque é o seguinte, tem que cuidar muito com o que é incompetente, tá? Eles sugerem o tratamento de perfurantes patológicas, que seriam acima de 500 milissegundos e acima de 3,5 milímetros, perto em C5 e C6. Tá? Então, eles, a princípio, são a favor disso. Agora, ninguém falou aqui se tinha refluxo. Isso aqui não fala da safena e do sistema profundo. Sim. Certo? Então, é uma coisa também. E eu quero que vocês leiam nesse 13.2 aqui uma palavrinha que está um pouco antes do 500 milissegundos, que diz ali, ó, outward flow. Tá? E agora eu gostaria que todo mundo que tem experiência com ecodoppler e que está assistindo esse vídeo procurasse nos laudos que leu e nos laudos que fez nos últimos tempos, quantas vezes você avaliou se o fluxo era outward or inward. Tá? Eu te digo, de exames que eu vejo aqui, que chegam para mim, que não fui eu que fiz, a resposta eu não vou dizer 0, porque daqui a pouco vai ter um que caiu de uma árvore e aparece ali. Mas essa eu nunca ouvi falar, tá? De alguém fazer essa avaliação na hora de dar um laudo da perfurante. Tu vai me dizer, Fanilda, qual é a tua impressão disso? Bom, tratamento dessas perfurantes patológicas, entre aspas, tá? Eles sugerem o CEPS, que é aquela que tu entra por vídeo e liga as perfurantes com um clipe ali, tá? Eu não sei vocês, mas eu já fiz algumas cirurgias desses CEPs aqui. Gente, não é mamão com açúcar, é um troço muito difícil, tá? Tem várias perfurantes, uma em cima da outra. Às vezes tu não sabe qual que tu liga, tu acaba ligando várias, porque ali perto da tibial posterior sempre sai mais de uma perfurante. Até existe uma veia que vai por baixo da face ligando essas perfurantes, que é a veia interperfurante, ou algum outro nome que o pessoal deu. Então, tem que tomar muito cuidado com os procedimentos para isso, tá? E principal palavra que eu gostaria de que vocês ficassem desse guideline seria outward flow. Porque isso isso é a base, e isso não é feito, tá? Uma outra coisa assim para a gente... Felipe, eu te interrompo. Quando você fala nessa outflow, que é interessantíssimo, e no ecodoppler, como que a gente faz essa manobra, né? Porque eu tenho demonstrado isso muito, mostrado que a importância é esse outflow mesmo, que é justamente depois da liberação, que é a diástole da perfurante. Então, a gente vê isso muito bem, só precisa entender como você está falando aí.
ver bem, mas para ver bem a pessoa tem que estar preparada para ver, tá? Sim. Então, o que eu te digo? Durante a contração muscular, é impossível um sistema superficial ter mais pressão do que o profundo, certo? É muita pressão. Depois eu vou entrar com dados de pressão aqui mais para o fim, mas é muita pressão, tá? Em resumo, durante a contração muscular, que na Shiva nós fazemos ou manobra de Paraná, ou dobrar o joelho, ou contrair o pezinho, assim, tá? O objetivo é que os músculos se contraiam pela inervação do próprio paciente e desejo dele, não pela mão do ecografista, ou pela no manguito, tem gente que usa, que é irregular e cria um vácuo que cria doenças falsas, tá? Então, qual é a ideia? Tu tem que fazer uma contração muscular e aí o que tu vê naquela perfurante durante a contração é para fora, certo? Porque é impossível tu ter um refluxo superficial maior do que a pressão profunda, tá? Então tu está vendo para fora. E aí, por isso que eu te digo, então, se no momento da diástole o que tu enxergar é para um sentido oposto da sístole, tu já saiu daqui do outward. Entendeu, Fanilda? Uhum. Então, é simples desde que a gente pense na hora, tá? Então, tu pode ter... Eu tenho aqueles casos que eu preservo safena, por exemplo, eu fiz essa semana um caso bem interessante. Eu fiz uma Shiva, operei uma menina, acho que faz alguns anos, tipo 6, 7, não mesmo, 5 anos, eu acho, 6. E aí, uns meses atrás, ela era um shunt zero. O que é shunt zero? É um refluxo que não tem... Ele vem da superfície, se junta na safena e entra por uma perfurante. Ela não tinha sintoma, estava tudo bem. Tá? Aí passou uns anos, ela chegou para consultar e disse, estou com dor numa veia aqui. Eu fui fazer eco e dito e feito. O que aconteceu? Quase perto da perfurante, uma nova veia criou um caminho e aquele refluxo que ele ia todo para a perfurante, ele ia parte para a perfurante e parte para essa colateral, certo? Eu injetei a colateral, eu consegui fechar a colateral e de novo eu tive um refluxo que ia inteiro para a perfurante. Por que eu estou falando isso? Porque o refluxo durante a diástole, indo todo para o sistema profundo, ele não cria problemas, certo? O problema do refluxo na diástole é quando ele vai para a superfície, Sobe. não para o profundo. Tá? Não sei se é que é um troço, acho que podemos ir vendo. Daqui a pouco, depois que evoluir mais, a gente discute isso, mas deu para entender como é que eu testo, né, Fanilda? Aham. Tá, então eu tenho orientado também usar essa manobra, lembra? Apertar o pé para frente, que você disse que até publicar, e que é a manobra do Paraná, já descrita há muito tempo, né? E tem uma manobra que possivelmente vire minha tese de doutorado até, tá? Que se chama de knee bending. Que aconteceu? O Stefano Ermini, ele teve uma questão de ombro, manguito e coisa assim. E aí ele não conseguia mais fazer o Paraná. Tá? E aí ele bolou uma manobra onde ele não precisaria mais levantar a mão. Ele pega perto do joelho e puxa a pessoa uns centímetros para frente e para trás, como se fosse um cara na esgrima dando um afundo. Que vai a perna, contrai e volta. Não sei se tu está imaginando a manobra. Depois eu mando um vídeo para a turma, se quiserem. Mas tu contrai o joelho para frente, daí com isso tu contrai a musculatura, daí tu volta e para. E tu mede. É uma diástole maravilhosa aquela ali. Tá? Só que não é que nem o Paraná, que já tem estudos maiores. Eu estou fazendo um estudo que possivelmente eu use como tese. E funciona muito bem. Ela cria 3 a 4 vezes mais fluxo do que um manguito. Interessante. Tá? Para tu ver como é importante usar o músculo. Certo? Bom, um assunto agora que vamos criar agora um conhecimento assim, porque o que acontece? O que é o cajado? Já pensaste no que é o cajado da safena, Fanildo? Ele nada mais é do que uma perfurante que tem
que ela é uma consistência anatômica enorme, certo? Assim como tu tem lá embaixo, cocket, não sei o que, a cocket, cada paciente tu acha num lugar. O cajado, sendo prático, tu abrindo ali perto, tu não vai errar muito. Em raros casos ele não vai estar apertinho ali. Ah, tem um que a acessória entra em cima, outro entra embaixo, não sei o que, mas sendo prático, o cajado nada mais é do que uma super perfurante. Tá? De reentrada. É uma entrada de sangue, é um jeito como o sangue faz para entrar para o sistema profundo. Ele quer ir da pele da perna para o coração. Ele precisa ir para o sistema profundo. Perfeito. Tá? E a perfurante, o cajado é uma perfurante, a entrada da parva é uma perfurante. A parva é menos regular que a da magna, mas assim, também está ali. Bom, então assim, e agora eu tenho um estudo bem interessante, tá? Eu puxei um de 92, mas tem um outro estudo um pouco menor, de 1970 e poucos, e tem alguns outros posteriores, tá? Eu puxei esse aqui só porque eu achei interessante. Eles avaliaram, tá, perfurante em pacientes desde o normal até a úlcera, certo? Uhum. E eles, quantos por cento das perfurantes tu acha que tem válvula, Fanilda? Se eu já fiz essa pergunta em algumas aulas, eu recebi a resposta mais comum é 100%. Tá? E tu sabes que 21% das perfurantes em pernas normais elas têm outflow durante a contração porque não tem válvula. Tu tinhas já essa noção tão clara assim? Não, a gente tinha na literatura, mostrava que as perfurantes não têm válvula, mas a gente consegue ver essas válvulas no ultrassom. Então, algumas têm, outras não é isso? Não, onde é que eu quero chegar? Por que a gente tem que cuidar? Porque é o seguinte, porque o fato dela não ter válvula, lembra aquilo que eu mostrei no início, que tinha o gradiente gravitacional de um lado e do outro? Quando não tem válvula, ele junta. Então, o fato dela não ter válvula facilita muito que tu tenha fluxo e refluxo na perfurante. Certo? Eu estou colocando isso porque, eventualmente, até o fluxo para fora pode ser normal. Sim, entendi. Tu entendeste? Então, a gente usa alguns critérios para operar perfurante na hemodinâmica, tá? Que basicamente tem que ter fluxo importante para fora, não é uma guspidinha, tá? E normalmente quando tem isso, tu tem uma questão profunda associada, certo? Bom, esse mesmo estudo, só para a gente terminar esse slide aqui, quanto mais grave o caso venoso da pessoa, maior o número de perfurantes com outflow, tá? Então, basicamente, o outflow pode dar até em gente normal, mas não se for para fora o fluxo, muito normal não é, tem que ficar de olho. Mas também não dá para ficar dando laudo para qualquer guspidinha para fora dizendo que tem refluxo, tá? Tem uma fake news aí que a gente escuta bastante. Agora, eu coloquei uma ondinha aqui no azul e roxo, dá para ver no canto ali. Uhum. Então, assim, ó, basicamente, digamos que esse roxo é quando contrai, saiu o fluxo, outward, certo? E quando relaxa a perna, é inward flow, o fluxo está indo da superfície para profundo. O músculo profundo, tá? Então, esse caso é um caso interessante. Eu fiz uma cirurgia nele muitos anos atrás. Por coincidência, ele veio trazer a esposa esses dias aí. Então, assim, esse paciente tinha um baita refluxo em safena, que saía aqui numa colateral enorme que vinha para cá, saía aqui numa colateral que vinha para cá, e essa colateral primeira drenava numa perfurante aqui, e essa colateral segunda drenava numa perfurante aqui. Não, vice-versa. Essa aqui drenava aqui, e essa aqui vinha para cá e drenava aqui. Tu estás vendo a minha seta também? Tá, né? Pois é, a seta eu não estou vendo. Bom, então vamos imaginar o seguinte, nós temos duas bolotinhas,
em cima um P, uma bolotinha embaixo e outro P, tá? Então, tinha refluxo na safena com duas saídas, a bolotinha mais anterior e a bolotinha mais posterior. A bolotinha posterior fazia colaterais e drenava o refluxo na P de baixo, que seria perfurante de baixo, e a bolotinha anterior, ela drenava na P de cima, certo? Mas esse slide ele operou também até hoje, tá? E com a safena, eu consegui manter a safena dele mesmo tendo tamanho grande de refluxo. Mas esse slide é para mostrar o teste de Pertz, tá? Isso aqui não foi depois da cirurgia. Isso eu passei uma borracha na perna dele e mandei ele mexer a canela, tá? As veias todas somem. Em resumo, se tu tens um sistema profundo normal, ele suga o sangue via perfurantes. Tá? Não sei se isso ficou claro ou fazer mais uma discussão do teste de Pertz. Não ficou, porque ele vai fazer quase que aquele efeito aspirativo, né? Aspirativo. Só que aí que tá. Olha como a perna do cara melhorou, só com a borrachinha de cima, tá? Em resumo, tu tem como categorizar esse refluxo aspirativo como patológico? Para mim é a cura. É refluxo, tratamento que o corpo deu. Eu vou te dar um exemplo. Assim, muitas pessoas, as teorias venosas, e vem para cá, vem para lá. Mas eu vou te colocar o seguinte, ó. Todo mundo sabe que é a estase venosa da flebite, tá? Como é que tu vai ter uma safena inteira com refluxo, esse monte de colateral gigante com refluxo, e não vai feblitar se ela não for para lugar nenhum? Tu estás entendendo? Não tem. Se tu fecha a porta de trás da casa da praia, a porta da frente para de passar vento. Tá? Então, o que eu quero te dizer com isso? Temos que cuidar muito, porque o refluxo aspirativo, o Pertz provou esse negócio, acho que deve fazer quase 100 anos. Tá? E a gente continua batendo na mesma tecla ainda. Perfeito. Então, assim, perforante doente, fluxo, existe perforante doente? Existe, tá? Normalmente, é na minoria dos pacientes, normalmente eles têm doença profunda junto. E o que tu tem? Tu tem uma saída da perna no roxinho de dentro para fora. Ó, sístole para fora e diástole para fora. Sim, aqui. Isso é perfurante doente, mas tem que ser para fora. Tem que testar ver se é para fora. Tem que ter certeza que é para fora. Certo? Essa é a perfurante que tem muito problema. E os guidelines falam em Altor, mas eu nunca vi ninguém testar se é Altor ou não. E aí, o que nós estamos seguindo? Que guia? Bom, vamos explicar então como é que funciona a insuficiência profunda. Tá? Que eu te diria insuficiência profunda? É uma TVP recanalizada, certo? Ou então uma área muito grande sem válvula, tá? Então, isso seria as questões de insuficiência valvular, tá? Como é que funciona em termos de pressão? Durante a sístole e a diástole são para fora, tá? Então, aqui, ó, o que acontece na sístole? Tu tá vendo uma setinha vermelha de baixo quando o músculo contrai, certo? E empurra para cima. Certo, Fanilda? Certo, estou seguindo aqui. E a coluna de sangue, o peso do sangue do coração até a região daquela perfurante, porque as válvulas foram destruídas, em teoria, ou se não for do coração, é da próxima válvula funcionante até ela, tá? Ele está empurrando para baixo, certo? Então, o que a gente tem? A gente tem uma saída de sangue pela perfurante, na sístole. Uma fuga, né, seria isso? Seria uma fuga, mas seria um outward flow, porque se a gente usa fuga, os caras vão confundir com fuga pélvica.
Então, seria um outward flow. O sangue que era para subir, ele tem uma pressão lá que não quer que ele suba e ele acaba, parte e sai para fora. Certo? Nesse caso, é até um tratamento que o corpo deu, porque aquele sangue não tem para onde ir, ele quer ir para fora ali. Tá? E aí, na diástole, o que acontece? Na diástole, acaba, ó, aqui o músculo se afastou da paredezinha da veia. Na primeira ele estava para dentro, então nós estamos na diástole. Mas a coluna continua fazendo pressão. Então tu tem a setinha branca empurrando o sangue do coração para o pé, porque tem uma válvula com problema, uma TVP, algum negócio ali, e tu tem uma perfurante que ou nasceu sem válvula, ou cresceu demais e desencontrou uma válvula da outra, tá? E o sangue vai para fora na diástole, que é aquilo que eu mostrei antes lá. É sístole, diástole para fora. Isso aqui é doença importante no sistema profundo normalmente. Tá? Mas é o que você falou, né? Quando chega isso a ocorrer, o profundo provavelmente está comprometido. O profundo provavelmente está comprometido, só que nem todo profundo é a mesma coisa. Vou te dar um exemplo. Eu já tive um caso, não sei se acho até que não sei se está nessa aula aqui, talvez esteja. Eu já tive um caso bem interessante. Um cara que é um português que se apaixonou por uma brasileira e veio para cá. Tá? O cara ele tinha um acidente de moto quando era gurizão, 20 e poucos anos ali, e ficou muito tempo acamado. Tá? Ninguém diagnosticou TVP nem nada. E aí, com 30 e poucos, 40, o cara começou a desenvolver um dermatite ocre e úlcera na perna, e ele fez ecodoppler em tipo 4, 5 serviços e o laudo era normal do eco. Então o cara tinha dermatite ocre, edema, ferida, e aí ia lá fazer um ecodoppler normal. Eu fiz o exame dele, o que ele tinha? Ele tinha uma TVP de tibiais, tá? A tibial era fechada, antiga, que fechou a ida da tibial para a poplítea, para ver a poplítea, certo? E essa tibial, então toda a musculatura que drenava nela dava uma pressão e ela achou uma perfurante para sair. E como que nunca ninguém viu esse refluxo na perfurante, para tu ver como é o viés do outward flow, tá? Porque os caras viam que tinha varizes grandes, só que a pressão era tão grande nessas varizes que não tinha refluxo na diástole. Então, uma perfurante que ela era anormal, ela tinha laudos como normal, porque ninguém via um refluxo muito grande na diástole. Felipe, isso é tão importante que eu chamo a atenção numa aula do curso venoso agora, exatamente isso que você falou. Aí vem uma paciente para fazer um mapeamento venoso e ela tem umas varizes na perna lá aí a pessoa acha uma perfurante. Aí vem uma perfurante insuficiente com fluxo na diástole. O que eu recomendo? Tem algo por trás disso, você concorda? Porque não teria uma paciente com uma perfurante importante, com um refluxo importante. Vai atrás dessas tibiais e do sistema venoso profundo, que ali está a resposta. Você concorda com isso? Eu estou chamando muita atenção para isso. Eu acho que aí nós temos que ter uma avaliação muito boa do que é inflow, do que é outflow. Exatamente. Porque, assim, o que eu vejo no meu consultório, tá, Fanilda? O pessoal chega, tá, e tem um laudo de refluxo de uma perfurante, sei lá, coxa posterior, qualquer negócio, tá? Só que esse refluxo nessa perfurante, ele é pequeno e na diástole, tá? Então, o que é? Na verdade, isso aí está drenando as varizes da coxa. Se ele for na diástole, para dentro, certo? Para dentro. Para dentro. Então, para dentro, não tem que se preocupar tanto com o sistema profundo, fazer o exame básico ali, tá? Mas se esse fluxo for para fora, aí tem que ver o que está acontecendo. Exatamente. Porque tem... Então,
O objetivo, então, para a gente aqui é exatamente isso que você está falando, é essa conscientização que eu quero trazer para quem faz o Doppler, essa conscientização do inflow e do outflow. Exatamente. É muito legal isso. Tá? Bom, então isso seria insuficiência valvular. Tá? Agora eu vou te colocar mais uma coisa. Tá? E o que acontece no paciente varicoso? Tá? Para a gente colocar em números assim, certo? Quando tu contrai a musculatura da perna, a pressão nas veias lá dentro, tem uns estudos que mostram que vai até 140 milímetros de mercúrio. Na veia da perna, profunda. Tá, Fanilda? Uhum. Então, e isso, lembra lá no início que a gente viu que a velocidade suga o sangue e ele vai junto? Todo mundo quer ir junto com quem está indo rápido para o lugar certo. Tá? Então, o que acontece? Por exemplo, aqui nessa perfurante de cima, eu tenho uma entrada, que ela está fazendo o quê? Ela está se juntando ao sangue de alta velocidade para subir para o coração. Uhum. Isso não é anormal. Tá? Mas eu tenho aqui na perfurante mais para baixo, ó, tu tem que ver que esse músculo ele não se contrai tudo ao mesmo tempo. Tem umas partes mais para cima e mais para baixo e a contração vai vindo, tá? Para a caminhada. Então, tem partes que quando tu contrai para cima, tu pode eventualmente empurrar um pouquinho de sangue para baixo também. E ele pode usar essa perfurante no pé, normalmente, ou mais distal lá, para ir para a safena, subir e entrar de novo. Ou numa perfurante, ou na super perfurante, que seria o cajado da safena magna. Perfeito. Tá? Então, isso é a sístole. Só que agora vem a questão, isso é muito simples, isso não tem nem muita discussão. Agora vem a questão que o pessoal, que a gente vê e que é o que o pessoal categoriza diferente em exame, tem que cuidar isso aqui. Tá. Qual é a pressão da coluna de uma safena toda sem válvula? Tá? Se a válvula tiver, se a safena tiver 70 centímetros, se for na perna da Ana Hickman, periga dá mais, mas assim, uma perna normal é o quê? 50, 60, 70, tá? Se a safena tem 70 centímetros com refluxo, tu vai ter 50 milímetros de mercúrio de pressão na superfície. Certo? Uhum. E fazendo a transferência dos 70 centímetros de água para mercúrio dá 50. E a gente sabe que é provado que o sistema profundo ele chega a 140. Tá? Então, digamos que eu crio uma contração muscular que vai a 140. O que vai acontecer com o sangue na safena? Eu vou ter 140 milímetros de mercúrio tentando mandar ele para cima, certo? E 50 de coluna de safena tentando mandar para baixo. Tá comigo, Fanilda? Tô. Tá? Então, assim, ó, tu tem 140 empurrando para cima e aquele coto de safena, aquela parte de safena com refluxo, está empurrando 50 para baixo. Então, eu ainda tenho 90 milímetros de mercúrio empurrando sangue pela safena. Em resumo, na sístole, é por isso que na sístole a safena vai para cima. Tá? Na sístole, tu ainda tem uma pressão maior vindo de baixo do que descendo. Então, tu não vai ter refluxo normalmente. Tá? Agora vamos para a diástole. A pressão profunda na diástole, ela é próxima de zero. Tá? Vai de 0 a 10 milímetros de mercúrio. Certo? E o peso da coluna de uma safena sem válvula, digamos a mesma safena ali, tá? É 50 milímetros. Então, eu tenho 10 milímetros empurrando para subir e 50 da gravidade empurrando para descer. Certo? O que isso me cria? Ele me cria uma inversão da direção do gradiente. Então, o fluxo, é isso que a gente vê no duplex ali. O fluxo que ele ia para cima, ele agora inverteu, ele está indo para baixo. Certo? Só que o para baixo ele está entrando na perfurante. Aí que a gente, mas por que a pessoa tem sintoma, se tem refluxo, não sei o quê? Não é porque ele entrou na perfurante. O sintoma é porque antes de entrar na perfurante, ele achou colaterais que foi para a pele. E aí tu está pressurizando a pele.
com uma pressão maior do que ela quer. Certo, Fanilda? Entendi. Tá? Bom, então isso é uma coisa bem interessante, tá? Só voltando ao teste de Pearce ali, eles mandavam colocar uma borracha na coxa alta, o cara caminhava 5 minutos e voltava no consultório para olhar, tá? Isso era na época, antigamente, que cada consulta era 2 horas e tomava um cafezinho ainda. Hoje em dia não tem como fazer isso. Então, mas na verdade, o que eu faço isso no consultório muito nos meus pré-operatórios, etc. 10, 15 passos, tu já murchou a perna. Tá? E aí tu testa o sistema profundo e tu testa a qualidade das perfurantes da pessoa. Se chama teste de Pearce. Tá? Olha o ano que ele morreu, 1927. Os estudos que eu vi do Pearce, acho que era tipo 1913, um negócio assim. E mesmo assim, o estudo do blowout das perfurantes, que acho que é 1940, alguma coisa, não tinham lido os estudos da Europa ainda. Se não teriam feito alguma coisa nesse sentido antes de ir adiante, né? Uhum. Bom, aí isso coloca a questão da teoria do Cockett, tá? Então, primeiro, a própria dissecção da primeira perfurante já sugere que, assim, essa perfurante não tinha válvula, tá? Então, a princípio, cadê a válvula dela? Tem uma imagem que se questiona. Eu não vi válvula nessa perfurante. Aquilo ali é a entrada da fáscia. A não ser que a válvula fosse bem aonde a fáscia destruiu ela ali, tá? Uhum. E tem estudos, tá? Aí voltando à questão de perfurante ser valvulada, tem um estudo de 48 que já dizia que 75 das perfurantes não têm válvula, estudo anatômico publicado pelo Raivio, tá? Que também foi na Europa. Esse aqui foi a Alemanha, tá? Então nós temos um desencontro de informação. Por um lado, a gente viu que o Pearce mostrou que as perfurantes sugam o sangue e normalizam a perna. O Raivio nos diz que 25% das perfurantes poderiam ter fluxo para fora, só que alguns casos anatômicos nos disseram que a perfurante está ligada à úlcera, e desde então se vem ligando perfurante em quase tudo que é úlcera. E hoje em dia estão ligando até em variz estética. Bom, agora mais um conceito de hemodinâmica aqui, tá? Que é terminalização de uma perfurante? Isso é um conceito interessante. Que é uma perfurante terminal? Todo o refluxo vai para ela, certo? Ele não vai adiante depois dela. Tá, Fanilda? Uhum. E a perfurante não terminal é a que ele passa por ela, mas ele segue depois. Então essa perfurante acaba virando uma perfurante que ela vira uma entrada e uma saída também, tá? Porque ela é sugada pela parte que desce, tá? Então a terminalização da perfurante a gente usa isso por causa do procedimento cirúrgico, mas para o pessoal saber, se tu apertar a safena abaixo da perfurante e o refluxo da perfurante sumir, tu ligando ali, tu vai terminalizar esse refluxo e resolve. Certo? Tá, então, assim, ó, perfurante, vamos falar da não terminal. Tá? Não terminal é aquela perfurante onde o fluxo na sístole ele sobe, tá? E na diástole ele desce, certo? E essa perfurante não terminal ela é muito usada para compensar. Como é que ela é tipo uma compensação do fluxo, tá? Depois eu vou mostrar uma imagem para tu entendeste bem qual é a diferença da terminal e não terminal ou não? Ela compensa o refluxo, ela drena. Ela drena o refluxo. Vamos as duas drenam, tá? Só que a perfurante terminal ela é a última drenagem. É tipo vou dar um exemplo. Tu chegou numa rua sem saída, tá? E estacionou teu carro lá. Aquilo lá é a terminal, porque tu não tem mais para onde ir, certo? E a não terminal, ela entra nessa... Tu estaciona no mesmo local, só que a rua continua. Então o refluxo desce além daquele nível daquela perfurante. Mas vai para o sistema profundo.
em outra perfurante, ou no pé, ou na safena magna abaixo, ou na parva. Ele acaba no sistema profundo, porque não tem, porque senão daria flebite. Mas não ali. Naquela perfurante tem. Uma é a rua sem saída, outra é um estacionamento no meio da rua. É uma entrada de uma casa no meio da rua. Entendi. Tá? Então a terminal é isso. Ela pega, ela é a última veia daquele refluxo. Tá? Ela é a parte mais distal do refluxo. Então, assim, ó, a reentrada, normalmente, ela é a parte mais distal do refluxo e ela é a terminal, tá? Mas tu pode ter, eventualmente, duas reentradas, onde uma mais acima e uma mais abaixo, certo? Então, nós temos que analisar muito bem. Ah, mas qual é a importância disso? É muito simples, tem que cuidar para categorizar refluxo puramente diastólico como problema. Entramos em que é uma perfurante, ou isso aí nas aulas básicas, acho que isso aí todo mundo sabe, mas assim, ó, tá, o sangue da cutis, da pele se junta, nutridoras, aí ele vai para uma perfurante, uma N3 que a gente chama, que é a colateral, tá? Na colateral ele pode ou pegar uma perfurante, fazer um caminho aqui pelo lado e ir direto para o músculo do sistema profundo, ou ele pode ir para a safena, e essa safena tem uma perfurante que vai para o sistema profundo. Tá? Uhum. Isso aqui eu acho que não vai ter muita importância. Bom, o gradiente ele depende da bomba muscular e da gravidade. Tá? Então, aquilo que eu já mostrei, se tu tiver a gravidade empurrando, tu tem uma empurrando para cima, outra empurrando para baixo. E o sangue pode sair para o lado, eventualmente na perfurante, dependendo desse gradiente. E o gradiente vai ser maior com o tamanho da coluna. Então, se tu tiver, sei lá, 10 centímetros de femoral sem válvula, tu não vai ter uma coluna grande. Agora, o cara não tem, a válvula ilíaca ele não tem, e a válvula da femoral foi estourada por uma TVP. Tá? Aí, quando recanalizar aquela TVP, o cara vai ter, sei lá, 1 metro de fluxo do coração até o joelho, sem nenhuma válvula. Tá? E é isso aí que cria o gradiente. Aí cria um gradiente grande que faz força. Bom, a bomba, a contração muscular, o que ela cria? Ela cria uma aceleração do fluxo no profundo, na seta verde, na seta azul que sobe, e uma tendência a empurrar o sangue para fora. Tá? Ele pode ter válvula ou não aqui, certo? Acho que isso aqui é muita física, não sei se isso aqui, já falamos sobre isso aqui. Então, na sístole muscular, tem uma outra coisa interessante, que a velocidade ela vai subindo de acordo com números de veia que se juntam e musculatura da veia. Então, acaba que, por exemplo, a velocidade nas veias musculares ela é menor do que na veia grande, na poplítea. Tá? E então, a velocidade vai subindo. E partindo daqueles princípios do Bernoulli, que eu disse ali que a pressão lateral, quanto maior quanto menor a velocidade, maior a pressão lateral, tá? Então nós acabamos tendo uma tendência maior a fazer uma pressão lateral maior, mais distal, por esse motivo. Uhum. Certo? Por quê? Porque o sangue está mais devagar e a gente viu lá que quanto mais devagar, mais fácil dele sair pelas colaterais. No caso aqui, a colateral seria perfurante. Tá? Aqui eu queria acrescentar mais uma questão seguinte. Aqui eu já falei aqui da coluna hidrostática, tá? Na falta de válvula. Só que na estenose o troço muda um pouco, porque na estenose ela tenta subir e não consegue mesmo. Tá? Então tu acaba tendo uma onda inteira para fora e crescente. Não é uma onda que chega a fazer uma fase assim. Ela cresce no início, depois quando a contração muscular diminui, ela dá uma baixada e ela vai fazendo uma onda inteira. Uma coisa que eu queria colocar, por que na hemodinâmica a gente acaba fazendo a contração muscular e menos a mão? Tá? Eu uso a contração da mão também, tá? Por questão, às vezes, de laudo, porque não dá para eu dar um laudo com uma contração diferente da padrão da Sociedade de Radiologia. Então, eu acabo usando contração da mão
por questão de laudo, mas nunca para tomar uma decisão cirúrgica. Tá? Entendi. E a contração da mão, ela tem um grande problema, Fanilda, que é o seguinte. Primeiro, aquela coisa que ela é irregular, cada um tem a mão, tem gente que tem uma mão gigante, outro tem uma mão pequena, aperta na frente, atrás. Outra coisa, dor na perna do paciente, dermatite ocre, tu aperta, fica aquelas marcas ali, a pessoa fica chateada contigo e coisa assim. Então, o squeezing test não é um bom teste. Tá? Ah, mas é o que se faz hoje, ele é o que se faz hoje, mas possivelmente nós vamos ter que evoluir disso aí. Tá? E o principal questão que eu quero que tu pense comigo é o seguinte, ó. Vamos pensar na fisiologia, tudo aquilo que eu te mostrei da safena, certo? O que acontece com o fluxo na safena durante uma contração? O sangue sobe, né? E ele sobe aumentando a safena. Não fica nenhum vazio na safena. E nem nas veias, nenhuma veia. Tá? Tu tá imaginando comigo que o cara caminhando, durante uma caminhada, aquele sangue, a safena, ela pode até diminuir um pouco porque dá muita pressão e sobe, tá? E depois a perfurante suga um pouco, mas aquela veia nunca estará vazia. Então, tu não está criando um local para que esse refluxo desça, para que o sangue que subiu desça. Entendeu o paradigma aqui que eu estou colocando ou não? Entendi, está subindo, assim, ó, quando eu aperto, eu estou esvaziando tudo. Eu esvazio o profundo, eu esvazio a safena, esvazio a perfurante que está embaixo da minha mão. Tudo que eu apertar, eu vou esvaziar. Tá? E quando eu tiro o aperto, aquele vazio, ele vai caber sangue nele que não era para caber na natureza. Porque numa contração muscular, a veia não fecha, a superficial. Até as tibial, coisa, se for muito músculo, pode fechar, mas superficial não fecha. Tem uns estudos sobre isso, tá? Então, o que eu quero te dizer com isso? Um refluxo, tem uma imagem aqui de um tipo de refluxo, tá? Então, eu posso criar um refluxo onde a quantidade de sangue que sobe e desce é a mesma e, dependendo, isso o pessoal pode categorizar como refluxo. Seria o bidirecional aí. Eu vou te dizer, o caso que me levou a ir para a Europa estudar e começar a estudar hemodinâmica venosa foi exatamente isso aqui. Tá? Vou contar o caso rápido, assim, para não tirar o tempo de todo mundo, mas assim, um paciente fez um ecodoppler, não foi comigo na época, faz bastante tempo isso e tal, fez um ecodoppler e veio o laudo lá, aquela coisa, pressão convênio, o cara tem que mandar o ecodoppler onde o convênio quer, aqueles negócios. Então, assim, aí veio o ecodoppler, refluxo em toda a safena, enorme, etc., e sistema profundo normal. Tá? Acho que isso deve ter sido, sei lá, 2010, depois tem que ver. E aí, o que eu fiz? Endolaser em toda a safena. Certo? Uhum. Bom, o que aconteceu? Segundo pós-operatório, o paciente foi ficar em pé, direitinho ali, e ele me disse, doutor, minha perna vai explodir. E deu, como assim? Eu não tinha feito a eco prévia, tá? Mas como assim tua perna? Não, aí tá, vamos fazer eco, né? Aí eu marquei de fazer eco num serviço bom de ecografia. Eu chamei o ecografista e eu disse, tu me liga no horário que vocês forem fazer o eco, que eu quero estar junto, tá? E o que o cara tinha? Tá? Ele tinha tido uma doença que ficou acamado lá, um negócio um tempo atrás, mas muito tempo, 15 anos antes, tá? E ele tinha TVP bilateral de todas de muscular hipoplítea. Eu tinha um laudo pré-operatório, e era TVP velha, tipo assim, e a eco foi 2 dias depois da cirurgia, então não tinha como ser TVP nova. Em resumo, Fanny, o que aconteceu? Eu ablei 2 safenas no paciente que eram a drenagem da TVP, tá? Para te encurtar a conversa. Daí eu fiquei assim, aí eu comecei, fui para a Europa, conheci o pessoal da hemodinâmica e acabei trabalhando um tempo com Hermine, etc., e comecei a me dedicar a isso. Depois eu tive que operar ele 3 vezes
até resolver o que eu fui fazendo. Aí sim ele ficou com o perfurante, que nem o pessoal gosta, com o refluxo para fora e para fora para ligar. Tá? Ele pegava, tipo assim, eu ligava uma perfurante, passava 6 meses e saía uma outra, mais para frente. Aí liga aquela ali e saía uma mais para o pé. Em resumo, eu operei 3 vezes e o cara usa meia elástica até hoje. Nossa. Tá? Por um caso que não era para ter operado. Ou se eu, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu teria feito uma chiva para refluxo profundo, que tu corta certas partes do refluxo e deixa outras. Mas assim, naquela época eu não teria feito nada se tivesse um laudo. E na minha visão, o que aconteceu com aquele laudo foi que a pessoa viu esse refluxo que nós estamos vendo aqui, que foi o refluxo do quê? Aquelas varizes grossas, tu apertava, criava um vazio e o sangue voltava para ela quando tu soltava. Tá? Era veia muito grande e me saiu aquele laudo. Nossa. Certo? Então, eu sempre testo os meus casos hoje com outros testes além do squeezing. Nunca opero ninguém só com squeezing. Entendi. Algumas coisas, como se define um fluxo, assim, direção ao coração centrífugo, direção ao pé centrífugo. Tem uma coisa que eu queria acrescentar que a pessoa tem que ficar preocupada, que seria o cutípeto ou o cutífugo. Isso é para a gente entender o que é inward flow e outward flow. Então, o cutípeto seria que está saindo do músculo para a pele, e o cutífugo, que é cutis, está saindo da pele para o músculo. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Tá? Vamos ver o que mais seria interessante aqui. Tá, perfurante vicariante. Então, assim, a gente tem o aumento do volume, cria uma sobrecarga. Tá? Isso dá um aumento de calibre que faz perda da função valvular e a direção do fluxo fica guiada só pelo gradiente. Isso é quando tu perde as válvulas por uma trombose prévia, alguma questão. Tá? Então, que casos que são isso? Seria uma perfurante dilatada por causa das varizes principais, mas tem que ser muito dilatada. E ela tem que ser uma perfurante não terminal. Tá? Porque se for terminal, ela só entra. Perfurante com refluxo cutípico porque teve uma síndrome pós-trombótica, eu vou acrescentar a palavra devalvuladora. A TVP destruiu as válvulas. Certo? Ou então, uma perfurante que está drenando o fluxo da síndrome pós-trombótica restritiva, que seria uma TVP que não recanalizou. Tá? Esses são os casos assim, que a gente tem que saber ver e diferenciar. Tá? Eu já falei um pouco do gradiente, mas aqui para mostrar como é que fica a onda. Tá? Então, a onda de uma restritiva é para fora e para fora. Sístole e diástole, que é o quê? É uma TVP fechada. Tá? E isso é nesses casos que tem que cuidar com o squeezing, principalmente. É nesses aqui que o squeezing erra bastante. Refluxo de pós-trombótico, tá? É aquilo que eu mostrei que o sangue desce e acaba saindo para perfurante. Como é que fica a coluna? Ó? Sístole para fora e diástole para fora. Certo? Isso é quando tem uma devalvuladora. Tá? E varizes essenciais é aquilo que eu mostrei para vocês. Vai para fora quando contrai e para dentro quando relaxa. Tá? Teoricamente, varizes essenciais não teriam a perfurante insuficiente com outflow significativo. Varizes essenciais, tu pode ter um pouco de outflow na contração, pelo aquele princípio que a gente estava conversando, que até 20 e tantos % das perfurantes não tem válvula. Tá? Mas seria Mas na entrada, na diástole é a entrada. Tá? E na sístole pode ter um pouquinho de saída. Perfeito. A gente não vê uma saída muito absurda numa dessas aí. Quando tu vê uma saída grande de fluxo, quase sempre tem problema profundo. Perfeito. Então, assim, ó, uma foto de uma perfurante safênica é aquela que drena fácil. Essa aula é já ensinando a preservar a safena, então tem mais conhecimento do que a perfurante, mas assim é para a gente saber assim. Então, a perfurante vem direto da safena para a veia profunda. Tá? E ela não está no meio do músculo, se tu for ver, ela está no meio do solear do gemelar aqui.
gemelar, gastrocnêmio, né? Não sei como é que tu chama no teu curso. Gastrocnêmio mesmo, Entre o gemelar. gastrocnêmio e o sóleo, que eu estou no gemelar ainda, acho que já tenho idade, Fanildo. Então, assim, ó, e a que não é a perfurante indireta, essas são piores para usar de drenagem da safena, na chiva, tá? É uma colateral, não é a safena, que drena pela perfurante, e ela não está entre o sóleo e o gastrocnêmio gemelar, ela está no meio dele. Essas são as perfurantes ruinzinhas. Elas não têm uma facilidade, por quê? Porque quando contrai ela junto. Aperta ela junto. Porque ela está no meio do músculo que se contrai. Tá? Mais algum conhecimento interessante sobre perfurante aqui? Femoral profunda. A ilíaca, quando tem uma válvula, tá? A femoral profunda, ela normalmente é avalvular, certo? A femoral superficial, que é a superficial da coxa, né, aqui, tá? Ela tem até 3 válvulas, em toda a coxa, certo? Tem casos que só tem uma, tá? Não sei se tu tinha também essa noção bom, eu acho que tu já tinha, mas para os alunos é bom, né? Então, Tranquilo. assim, sem refluxo superficial, tá? Como é que funciona aqui? Do superficial para o profundo e do distal para o proximal, tá? E com refluxo superficial, do superficial para o profundo, mas pode ser às vezes proximal e distal, porque, como eu te disse, o refluxo pode entrar numa perfurante abaixo, tá? Tem uma questão, quem é cirurgião vascular de fazer cirurgia aberta também possivelmente já dissecou uma artéria poplítea para bypass e já rasgou alguma vez, sofreu muito. E então a gente sabe que na perna tu tem uma válvula a cada centímetro, basicamente. Às vezes menos ou às vezes mais, tá? Mas então uma tibial posterior não é que nem tipo assim, a coxa toda vai ter 1 a 3 válvulas. A perna deve ter 30 válvulas, contando todas as veias, tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque esse é um motivo que é bem difícil tu categorizar um refluxo na perna como anormal, porque a não ser que tu tenha problema valvular profundo, tu não vai ter o tamanho da tua coluna entre uma válvula e outra é isso aqui. Tu não vai ter que nem na coxa que é isso aqui. Certo, Fanilda? Sobre perfurante recidiva, tá? Então, assim, tem um estudo bem interessante para 2000, e tem outros também, associando recidiva de varizes com perfurante, tá? É totalmente associado, quanto mais grave o caso, mais perfurantes com refluxo vai ter, tudo isso, tá? Agora, alguém já se perguntou se aquela perfurante ela tá lá para tratar o refluxo ou se ela tá lá para causar o refluxo, tá? Isso é uma coisa que às vezes a gente tem que pensar, tá? E uma outra pergunta que vale é assim, ó, isso aqui é Cochrane sobre o sepsis, que é aquela ligadura de todas as O Peter Glovitz, perfurantes. Tá? Então, assim, muda alguma coisa, o que o consenso fala sobre as perfurantes, tá? Então, nós temos aqui, tá? O sepsis, certo? Contra, esse aqui é sepsis, contra sepsis mais meia, tá? Então, assim, desculpa, sepsis mais, o que está escrito está errado, isso aqui é sepsis contra sepsis mais meia, tá? Em resumo, não tem grande modificação, certo? Ou seja, se tu vai fazer uma cirurgia enorme para não ficar muito melhor do que o cara usar meia elástica, tá? eu já não sei tanto se vale a pena, tá? Que as coisas mais importantes digamos assim, de desfecho não tiveram um resultado muito bom, tá? E esse aqui é sepsis contra Linton. Linton, para o pessoal, eu cheguei a entrar em um dos dois na época da residência, era assim, ó, tu pegava um caso que estava com dermatite, tu abria tudo e ligava por dentro todas as perfurantes aberto, tá? Tu podia até resolver o refluxo, mas para resolver os problemas de cicatrização daquele corte que tu fez não era tão simples, tá? E comparando aqui úlceras fechadas
do SEPS com o Linton, o SEPS não apresentou grandes vantagens nem em relação ao Linton, que era uma cirurgia que meio que não era bem complicada e não se fazia muito. A SEPS não está usando, não estão fazendo mais não, né, Felipe? E parece que tem uns lugares dos Estados Unidos ainda a fazem, tá? Mas eu não tenho visto. Eu fiz, acho que foi, sei lá, 2004, 5, 6 ali. 2005 aí que tinha muito. Mas assim, o resultado, eu não gostei de nenhum resultado, eu parei. Uhum. Bom, então assim, tá, e a ligadura funciona, então vamos ver aqui, ó. Paciente com perfurantes, com refluxo, tu vai fazer só cirurgia de varizes ou varizes mais sepsis, certo? Então, basicamente aqui, ó, eventos adversos. No sepsis foi muito maior, tá? Aqui o primeiro seria o que é esse aqui? Tá, eventos adversos foi muito maior no estudo, não muito significativo no outro. Então, basicamente, tu acrescenta uma cirurgia grande para não mudar a recorrência de úlcera, que seria o último desfecho, tá? Para não mudar muito a recidiva, a proporção de úlceras que fecharam e para não mudar nada, e para fazer um procedimento enorme. Então, basicamente, a palavra de ordem seria cuidado com as perfurantes, que nem sempre tudo como é que eu vou te dizer? Tudo é ligável, tá? Eu vou apresentar um troço interessante aqui, tá? Esse Kaplan-Meier que eu tenho num lado, essa curva aí, um gráfico, de um lado, seria os resultados do ensaio clínico de Shiva em úlcera, tá? Esse ensaio clínico foi o seguinte: eles pegaram e dividiram Shiva ou meia, certo? Shiva ou meia. Que Shiva, para quem não está acostumado, é aquele procedimento cirúrgico que a gente preserva essa fenda e só resolve a fuga de fluxo e deixa o sangue drenando em alguma perfurante, tá? claro. E olha os SEPs, tá? Eu peguei do Cochrane os casos de SEPs mais meia. SEPs mais meia e só meia. Eu não tenho de SEPs contra meia, porque nunca fizeram esse ensaio, tá? E o do Shiva seria de Shiva com meia, certo? Então, olha aqui, ó, eu vou te falar do ensaio da Shiva, que eu conheço bem, tá? Foram 23 pacientes operados e 24 usando meia, certo? Em 3 anos, dos 23 pacientes que tinham feito Shiva, 2 tinham tido recidiva. Em 3 anos, tá? E dos que estavam com meia, dos 24 que não operaram e foram randomizados para meia, 9 tinham tido recidiva. Foi bem, esse curva clássica aqui é bem interessante. O meu resultado em Shiva com úlcera é bem bom. Porque é uma cirurgia que tu acaba resolvendo as fontes de refluxo que são mais altas que a úlcera. Então tu pode operar com úlcera aberta com tranquilidade, tá? E eu coloquei isso para a gente comparar um numérico aqui. Então vamos olhar aqui, ó. Só meia, eles tiveram 22, aqui no grupo, no estudo da SEPS daí, tá? Os que usaram só meia tiveram 22 em 102 pacientes, juntando todos os estudos de SEPS, tá? Recidiva, e não foi 3 anos, tem estudo de menos aqui, tá? Eles têm um estudo de 1 ano, mas então tu tem 22 recidivas em 102 pacientes. E no SEPS, tu teve 22 em 94. Então, então eu te digo assim, por exemplo, se tu fizer não tem um ensaio clínico de técnica hemodinâmica contra a SEPS, mas eu sei te dizer que em 1 ano voltar 20%, mais de 20%, e no outro, em 3 anos, voltou menos de 10%. Tu entendeste, Fanildo? O que eu quero te dizer é que culpar a perfurante nem sempre é a solução. E o SEPS é uma prova viva disso. Tá? Deixa eu parar agora
a tela. Tu queres rever algum slide ou vamos só discutir? Vamos discutir. Foi muito interessante por isso, né, Felipe? Entender bem a perfurante e saber quem vai ligar. Eu tenho dúvida até hoje eu tenho dúvida em qual perfurante que eu diria essa perfurante teria indicação de ligar, porque não é o diagnóstico ecográfico. Não precisa de saber toda da doença do paciente ali, não é isso? Se tu usar assim, simplificando, se tu vai para guideline, que é o que o pessoal gosta, tá? C5 e C6, tu dá para pensar em ligar. Tá? E tem que ter tamanho grande, isso aí tu ensina na tua aula, é 13,5 com 0,5. Acima de 3,5. Com 0,5 de tempo, tá? Muito cuidado com o teste de compressão, porque teste de compressão em perfurante é um desastre, porque tu nem sabe que músculo tu tá apertando ali direito, e a perfurante, ela às vezes tem uma que drena só um músculo, tá? Então a gente usa mais teste de muscular mesmo, tá? E além disso, uma outra coisa para levar em consideração também é saber que tu tem que saber se o sangue está entrando e saindo e julgar se está normal entrar e sair. O guideline fala ali em outward flow, mas eu vou ser bem prático. Eu não sei quantos vasculares brasileiros consideram isso antes de ligar uma perfurante, tá? Nem vou chutar um número aqui, tá? Para não ficar inventando coisa, mas assim, não é uma coisa corrente, tá? E aí a gente fica o seguinte, tá? E se ela tem 13,5, só que o fluxo ele entra todo nela, tu tá acabando com uma drenagem. Então, é 13,5 e para fora, na diástole. Na diástole, porque senão você está atrapalhando o que ela está corrigindo, não é isso? Exatamente. A perfurante de entrada, ela pode ter 6 milímetros, mas se o fluxo estiver entrando, ela é do bem, eu falo. Exatamente. E não é difícil ver se é sístole de diástole, porque quando contrai, não, tá subindo, tá saindo. E quando solta, é a diástole. Entende? Esse é o trabalho do Zamboni. Se ele vai para o mesmo sentido na sístole e na diástole, é porque ele está indo para fora. Se ele inverte o sentido, é porque ele está entrando. É o trabalho do Zamboni, né, Felipe? Que todos deveriam ler, porque parece um passo a passo das perfurantes, do italiano Zamboni. Paolo Zamboni. Sim, o Zamboni. Esse estudo de perfurante da Shiva, ele que fez. Esse ensaio dele também. A terminal também é outra. Só mais uma perguntinha para a gente fechar, então. Úlcera e perfurante, porque diziam a úlcera é alimentada para perfurante, mas isso já caiu por terra abaixo, né? Uma úlcera nem sempre é alimentada por uma perfurante. Você concorda com isso? Concordo totalmente. Aliás, a maioria das úlceras que eu vejo, tá, é assim, ó. Pegar as últimas que eu operei aí, tá? É um safenão muito grosso, que abaixo do joelho ele acha uma perfurante e uma colateral enorme. Essa colateral, aquele da foto que eu mostrei seria mais ou menos aquilo. E essa colateral, ela desce até entrar numa perfurante mais embaixo, perto da úlcera. Tá? Às vezes tem os casos que a safena vai com refluxo até perto da úlcera e tem perfurante lá. Mas esse aumento da pressão transmural que causa a úlcera, ele pode estar vindo tanto da colateral quanto da safena. E a perfurante, ela pode ter sido só a drenagem. O único cuidado nisso é o seguinte, tá? Que se a perfurante se ela não for ficar terminalizada, aquele que eu te mostrei dela ser o fim do refluxo, a rua sem saída. Ela pode, depois que tu resolver o fluxo de cima, tá? Ela pode perpetuar um ciclo próprio. Tu entendeste? Então, eventualmente, só que essa perfurante, se tu for fazer a medida dela, do duplex, ela vai ser, como eu te falei, é para fora e para fora. Para fora e para fora. Tá? Então, assim, eventualmente, só que às vezes tu vê, se ela é para fora e para fora,
mas tem uma colateral que sai dela, e eu aperto aquela colateral aqui, e ela se torna só para dentro, muitas vezes resolve, o que eu faço é resolver a colateral. Resolver a colateral. Essa conscientização eu acho que está chegando. Por quê? Você viu o último guideline europeu, já é contra tratar perfurante caso o refluxo esteja em outro local, como na safena. Só seria indicação de tratar se ela fosse a real causa da recidiva. Eu gostei dessa conscientização. Concorda? Eu não, acho muito importante isso. Os guidelines, eles, como é que eu vou te dizer? Eles ajudam muito, mas é que tem, mas tem às vezes algumas questões. Vou te dar um exemplo. Essa questão do squeezing que a gente conversou aqui. Sim. Tá? Nenhum guideline entrou nesse assunto. Nenhum. Certo? Só que assim, eu já vi vários casos de refluxo fake por squeeze. Depois daquele que deu aquele problemão que mudou minha vida, aquele caso, eu vi outros. Tá? Então, eu acho que eventualmente seria um assunto para a gente entrar. Vai. Felipe, muito obrigado, viu? Essa é uma aula grande, mas é necessária, porque é importante a gente entender essa fisiologia da perfurante. Não tem como mais apertar, fechar, perfurante suficiente e competente e está tudo bem. Não é bem por aí. Não, foi excelente. Agradeço muito a contribuição e espero que a gente esteja contribuindo para o melhor, inclusive, entendimento no que tange ao diagnóstico da perfurante, para não ocorrer, por exemplo, esse caso que você contou e que também já aconteceu aqui comigo. Também. É muito comum isso, infelizmente. Foi um prazer, maravilhoso estar aqui contigo, tá? Obrigada, então, pela presença de todos. Realmente foi uma aula mais do que importante, necessária para quem faz ecografia vascular. Até lá.